Lucas capítulo 2, versos 6 e 7. Diz assim a palavra do nosso Deus: estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Oremos. Querido Deus, nós mais uma vez nos colocamos diante da Tua palavra, temos a certeza que o Senhor tem uma mensagem para nós e queremos que essa mensagem fale ao nosso coração. Para isso clamamos ao Teu Santo Espírito, para que nos ilumine mente, coração, para que saiamos daqui, Deus, saiamos desse encontro, desse momento, alimentados pelo Senhor. Essa é a oração de um povo que Te ama, que Te serve e que teme ao Teu nome. E a fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Estamos numa época muito atropelada. Muitas perguntas e poucas respostas. Quando eu cheguei aqui para o culto, estava uma conversa na equipe de louvor sobre quando ia sair a vacina e se ao sair a vacina, quem iria e quem não iria tomar. Eu acho que essa é a pergunta que incendeia o país inteiro. E é claro que cada um tem aí a sua resposta e não sou eu que vou interferir nas conclusões que você vai chegar. Mas o que eu quero chamar a atenção é que durante o ano de 2020, quantos questionamentos foram feitos, e o tanto que cientistas, médicos, especialistas da área e não especialistas também, tentaram apontar um caminho, tentaram responder a esses questionamentos que se levantaram. Ou seja, nós estamos num tempo atropelado, tumultuado, difícil, e muitas vezes não sabemos para onde olhar, não sabemos o que fazer, não sabemos se devemos ir para um lado ou para o outro. É como se estivéssemos perdidos, como se estivéssemos diante de uma situação que gera em nós insegurança por causa da imprevisibilidade. O que é interessante é que a vida nunca foi previsível. Nós nunca tivemos segurança nesse mundo. Esse mundo nunca foi um lugar tranquilo. Mas é claro que num momento de pandemia isso fica muito mais evidente e essa insegurança, essa imprevisibilidade vem à tona. E aí nós então percebemos de um lado uma avalanche de informações dizendo tantas coisas, e aí do outro lado nós somos estimulados pela palavra de Deus, incentivados pelas Sagradas Escrituras a confiarmos. Durante todos os domingos neste ano, e não só nos domingos, mas também nas nossas devocionais em casa, meditando na palavra, nos departamentos, nos grupos pequenos, a todo momento nós estávamos incentivando uns aos outros a continuarmos firmes diante das provações, confiando, dependendo e tendo cada vez mais segurança no Senhor, porque o momento realmente é um momento que nos leva para o outro lado, o lado da insegurança, do medo e às vezes da ansiedade. Mas nós também aprendemos que Deus está conosco no processo, sabemos disso, e isso acalma, isso tranquiliza o nosso coração. Agora nós estamos diante de um texto que fala sobre a Páscoa, que fala sobre o Natal. Fala sobre o Natal e esse ano nós teremos um Natal atropelado. O Natal desse ano não vai ser semelhante aos natais do passado, recente, que nós celebrávamos com a família reunida em volta da mesa, abraçando, festejando, e nós ali juntos, podendo ter esse momento de comunhão familiar. Sabemos que será um Natal mais restrito, onde nós teremos que tomar vários cuidados em decorrência dessa pandemia, ou seja, o nosso Natal vai ser um Natal desconfortável. E talvez o desconforto do Natal do ano de 2020 nos remeta ao Natal verdadeiro de Jesus Cristo, que quando nasceu não foi nada confortável. Então o desconforto desse ano, por causa da pandemia, pode nos aproximar da essência do Natal, quando Jesus Cristo nasceu cercado de desconforto. O nascimento de Cristo não foi algo como as festas de Natal que nós celebrávamos em anos anteriores. O nascimento de Cristo ele foi marcado por uma série de desconfortos que eu quero destacar alguns deles aqui hoje à noite. O primeiro
Imagina quando você olha para a história de Maria. Maria é uma jovem, e claro, jovem, bem jovem. Adolescência é um conceito muito recente, né? Nós, quando pensamos na adolescência, ao observar a época de Jesus, você não tinha essa fase do processo de desenvolvimento humano. A pessoa saía da infância com 14, 15, 16 anos, ela já estava se preparando para o casamento. E quando nós olhamos para Maria, ela tinha mais ou menos essa idade, já estava se preparando para o casamento com José, então era uma pessoa nova, e preparando ali para o casamento, já estava, hoje nós poderíamos comparar com o noivado, né? O compromisso que Maria tinha com José era um compromisso ainda mais sério que o noivado de hoje, era quase um semi-casamento, era um processo de casamento, ela estava já comprometida com José, e de repente eu fico imaginando, e nós precisamos usar a imaginação nesse texto, né? Você tem aí um casamento sendo preparado, não se prepara um casamento sem que os outros fiquem sabendo, sem que os outros comentem, ainda mais numa época de pandemia, que tantos jovens da nossa igreja estão se preparando para casar, né, irmão Gabriel? Todo mundo tem um palpite para dar. Faz o casamento sem festa, faz com festa, tem como fazer festa com distanciamento, com máscara, como é que come com mal? Ou seja, as pessoas ficam questionando a respeito, ou se perguntando a respeito de como será a cerimônia de casamento. Agora imagina numa cidade pequena. Eu não sei o que é viver numa cidade pequena, né? Anápolis é uma metrópole, então. Mas as pessoas da cidade pequena, como Nazaré, elas certamente já estavam comentando sobre o casamento de José e Maria. Então já estava, a notícia já corria entre os moradores de Nazaré a respeito desse casamento. Então, irmãos, estava tudo muito óbvio, estava tudo muito tranquilo, havia uma sequência, havia um programa, era só cumprir o programa. Eu e você sabemos o que é uma vida onde você tem uma agenda, você tem um programa e é só cumprir o programa. Pense antes dessa pandemia, quantos projetos você estabeleceu e que deram certo. Pense antes dessa pandemia, quantas férias você organizou e conseguiu executar. Pense antes dessa pandemia, o quanto as coisas tinham um caráter de obviedade, era óbvio que ia dar certo. Havia uma certeza, uma segurança um pouco maior diante daquilo que a gente programava. Agora nós estamos diante de um texto onde José e Maria estão programando o casamento, e eles acreditam que vai ser um casamento normal, né? Vai ser um casamento como eram os casamentos da época. Mas eis que há um atropelo aqui nessa história, e o atropelo vem em forma, ou através da presença de um anjo, Gabriel. Esse anjo, ele atravessa o percurso ordinário. Ele quebra a sequência, ele quebra a lógica, ele quebra o programa, ele quebra o processo natural e normal. E o anjo chega para Maria, né, e diz para ela: alegra-te, muito favorecida. Fica imaginando você dormindo, ou você ali numa determinada situação, e um anjo chega para você e fala: fica feliz. Como assim fica feliz? Quem é você? E aí o anjo diz para Maria: o Senhor é contigo. E eu queria grifar essa frase. O anjo está dizendo: alegra-te, muito favorecida, porque o Senhor é contigo. Eu acho que se tem alguma coisa que nós aprendemos ao longo da vida, especialmente no ano de 2020, é que o Senhor é conosco. O Senhor está com o seu povo em todo o processo. E o anjo então mostra isso para Maria. E Deus também mostra isso para nós no momento em que nós estamos vivendo. Mas o texto aqui vai dizer que Maria, mesmo com essa palavra introdutória, marcada por uma ênfase tão positiva, tão bonita, tão otimista: alegra-te, favorecida, o Senhor é contigo. O texto vai dizer que Maria perturbou-se muito. Óbvio, tem um anjo conversando com ela. E esse anjo chega na presença dela sem agendar, ele quebra o programa. Ele simplesmente entra na história e começa ali um diálogo com Maria do nada. E aí, quando ele vê que Maria está com medo, muito medo, o anjo diz: não temas, porque você achou graça diante de Deus. Você achou graça diante de Deus. Eu não sei se Maria, com essa fala do anjo, ficou mais tranquila. Mas se ela ficou, ela apavorou logo na frase seguinte. Porque na frase seguinte o anjo diz: Maria, você vai ter um filho, que vai chamar Jesus,
e ele reinará. Ele será rei. Nós estamos tratando de uma mulher de uma cidade pequena do interior de Israel. Essa mulher está aqui preparando-se para o casamento. Ela tem um anjo ali diante dela, dizendo para ela se alegrar e dizendo que agora ela vai ter um filho. Por isso ela não precisava ter medo, você vai ter um filho. E esse filho não vai ser só uma criança aqui em Nazaré, mas esse filho vai ser rei. É uma mensagem muito absurda, que quebra completamente todo o programa de Maria, todo o projeto de vida. Certamente ela já tinha na mente dela, quando era a data do casamento, depois do casamento, quando eles teriam filho, já estava tudo agendado. Mas esse anjo joga a agenda de Maria fora e diz para ela: você vai ser mãe. Não vai ser mãe só de um filho com José, não. Você vai ser mãe do rei dos reis. E Maria diz: mas eu não tenho relação com homem algum. O que Maria está dizendo aqui? Eu sou virgem. Como eu posso ser mãe sendo virgem? E aí, meus irmãos, nós temos um elemento fantástico, porque a profecia de Isaías capítulo 7,14, Isaías capítulo 7,14 diz que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. Como pode no Antigo Testamento você ter uma profecia dizendo de uma virgem que vai ficar grávida e vai ter um filho? E essa profecia já existia. E quando Maria, ela tenta responder para o anjo, né? Olha, não tem como o que você está falando acontecer, porque eu não tenho relação com homem algum. O que Maria usa de justificativa para dizer que era impossível aquilo se concretizar na vida dela, é exatamente o elemento que faz a profecia se cumprir. É o fato dela ser virgem, por isso ela será usada. Esse é um elemento, né? É uma senha, é uma profecia que tinha a respeito da vinda do Messias. E aí nós entendemos então através desse texto que Maria, mesmo sendo virgem, ela seria envolvida pelo Espírito. Descerá sobre ti o Espírito Santo e ele te envolverá. Ou seja, o filho que a Maria teria, ele seria fruto de uma obra do Espírito Santo na vida dela. E essa criança será chamada Filho de Deus. E aí, tenta imaginar todo esse conteúdo vindo de um anjo num momento só. Como ficou a cabeça de Maria? A Bíblia é um livro que narra a história de vários homens e mulheres que foram atropelados por algum evento positivo, como esse aqui, um evento maravilhoso, mas ao mesmo tempo perturbador. Mas também você tem na Bíblia inúmeros eventos trágicos e difíceis que aconteceram ao longo da história do povo de Deus e ao longo da história da humanidade, e que também continuam acontecendo, como essa pandemia. Mas o que nós entendemos através de todos esses eventos que atropelam a nossa agenda, é que Deus está no controle de todos eles, é que Deus está direcionando todos eles. Essa pandemia não é obra de um acaso. Esse vírus, quando ele surge, ele não surge fora do controle de Deus, muito pelo contrário. O que nós aprendemos através da vinda do Messias, do nascimento de Jesus, é que todos os atos de Deus são detalhadamente programados e nada foge do controle de Deus. O Salvador está vindo e Deus aqui, através do anjo Gabriel, mostra que tudo está meticulosamente planejado na história para a vinda do Messias. E é claro que isso pode também dar garantia aos nossos corações que esse mesmo Deus, ele continua controlando e conduzindo toda a história. Para Deus, diz o texto, não há impossíveis em suas promessas. Muito cuidado para você não usar apenas parte desse versículo. Tem muita gente que gosta só da metade desse versículo. Hoje pela manhã nós falamos na aula de Escola Bíblica Dominical sobre interpretação bíblica. Muito cuidado quando você interpreta um pedaço fora do contexto. Tem muita gente que usa, para Deus não há impossíveis. Não há mesmo. Mas para Deus não há impossíveis no cumprimento das suas promessas. Porque tem muita gente usando aí, para Deus não há impossíveis, para fazer a própria vontade do indivíduo. Ou seja, Deus vai me dar isso porque para Ele não há impossíveis. Eu quero isso e sei que Deus vai me dar porque para Ele não.
Essa lógica não funciona. Não há impossíveis para Deus cumprir aquilo que Ele promete. Ele prometeu o Salvador, Ele prometeu o Messias, Ele falou que esse Salvador viria de uma virgem, e não há impossíveis para um Deus que promete, porque Ele cumpre as suas promessas. E aí nós temos então, de um outro lado, né? A gente está falando por enquanto só de Maria, mas você tem que trazer a sua memória José. José não está participando do processo. José é o noivo. José é o noivo. Está lá, trabalhando, tentando aumentar a renda para sustentar a casa. E de repente você tem esse José agora, que vai ter que ter uma conversa com Maria, né? Tente se imaginar na posição de noivo, né? Você vai lá visitar a sua noiva, como de rotina, e a sua noiva fala: a gente precisa conversar sério. Talvez você já pense: o que está acontecendo? Será que ela quer terminar o noivado? Ela está com uma cara tão brava, tão séria. E de repente ela chama você para essa conversa e diz: olha, eu estou grávida. Eu estou grávida. Qual é a reação natural de qualquer homem? Foi traído. Como você está grávida? Não, eu estou grávida. E eu estou grávida e o absurdo não é nem esse. O absurdo é que eu estou grávida sem ter tido relação. Tentem imaginar a cabeça de José, como digerir esse processo. Irmão, certamente José ficou completamente perturbado, as coisas não encaixavam, não fazia sentido o que ele estava ouvindo de Maria. José é atropelado por uma informação que quebra a lógica, que quebra o bom senso, que quebra a confiança que ele tinha em Maria, e tem um casamento marcado, todo mundo já está sabendo desse casamento. Mas o texto mostra que José vai para casa e ele deita, e lá em Mateus capítulo 1, versículo 20, nós temos a informação que José ponderava, ele tentava entender, encaixar as coisas. Como que você encaixa uma informação dessas? Não encaixa. Como você responde a uma questão tão complexa como essa que Maria está aqui diante dela, e José também? Você não compreende. Por isso que esse momento de pandemia, onde a gente não consegue compreender um monte de coisa, nos aproxima muito daquilo que os personagens bíblicos viveram diante de situações que não dava para entender. E nós temos que saber que, em muitos momentos da vida, a gente não vai conseguir entender mesmo. E José está ponderando, pensando, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça e vendo que não dá para encaixar. Por isso ele também recebe a visita do anjo Gabriel, que aparece para ele. Ele desperta do sono e o anjo então explica para José que ele tem que receber Maria como esposa, que na verdade Maria realmente está grávida, e essa gravidez ela vem de todo um processo de Deus na vida dela para que o Salvador pudesse chegar ao mundo. Maria então engrandece ao Senhor com um cântico que nós lemos aqui hoje à noite. E aí sim nós chegamos no nosso texto, quando você tem um recenseamento. O imperador César Augusto, também tinha como nome Júlio César, ele foi um homem terrível, implacável antes de assumir o poder. Antes de assumir o império, ele era um homem terrível, fez absurdos, mas depois que ele assumiu o poder, ele ficou mais tranquilo. E assim que chegou ao trono de Roma, ele se tornou um indivíduo moderado, e foi até reconhecido como um rei benevolente. Então essa era a figura de César Augusto. E se você observar os outros imperadores ali, que viveram depois de César Augusto, você vai perceber que ele realmente era um dos reis mais tranquilos, e foi o rei ou o imperador que estabeleceu a Pax Romana, que permitia que os cidadãos ali debaixo do império pudessem transitar de um lado para o outro ali dentro do império. E também nós temos um outro ponto muito importante aqui de César Augusto, é que ele não interferia na religiosidade de um determinado povo, desde que esse povo também não interferisse na religiosidade de Roma. Então ele permitia que as nações que tinham já os seus
deuses, né, os seus cultos, pudessem continuar cultuando sem problema algum, e Israel, com o seu Deus, podia também cultuar livremente. Mas, de 14 em 14 anos, havia um recenseamento, e uma das características desse imperador César Augusto é que ele era um indivíduo organizado, metódico. E quando era estabelecido o prazo para o recenseamento, todos deveriam cumprir. E como esse recenseamento acontecia? As pessoas deveriam ir até a cidade, né, de onde as famílias estavam registradas, e ali elas precisavam recensear-se. E, de acordo com um comentarista chamado Alders, o casal ele tinha que estar presente. Então, como Maria e José já estavam casados aqui, eles precisavam estar presentes em Belém. E aí, de Nazaré até Belém, nós temos 140 quilômetros. Eu não sei, e nós não temos nenhuma informação na Bíblia, qual foi o cálculo de tempo que Maria fez. Mas ela tinha que fazer essa viagem, era obrigatório. E ela, talvez com José, talvez eles fizessem ali um cálculo e entendessem que ia dar para chegar em algum lugar confortável para ter o filho. Mas o que nós temos é que eles começam essa peregrinação de 140 quilômetros, atravessando chuva, atravessando frio, calor, dia e noite, até chegar em Belém. Diz o texto, versículo 6, que estando eles ali aonde? Em Belém, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E aí, irmãos, nós temos aqui um outro atropelo. Nós temos alguma coisa que nenhuma mãe, nenhum pai programa para o filho. Você nunca vai ter um pai ou uma mãe organizando a chegada do filho pensando num coxo, onde os animais comem. Você nunca vai ter um pai e uma mãe organizando o nascimento do filho pensando num estábulo. Ninguém programa isso. E aqui a gente percebe com muita clareza que Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que estava ali em Belém, cidade de Davi, a ideia era essa, né? Jesus, olha que interessante, para nós parece um atropelo, para nós parece que César Augusto que marcou o recenseamento, só que já havia uma profecia dizendo que o Messias nasceria em Belém, então Maria tinha que estar em Belém mesmo, porque era a cidade de Davi. Diz 2 Samuel 7, 12 e 13, né, que o descendente, que o Messias seria descendente de Davi, que ele nasceria em Belém. O texto é Miqueias, capítulo 5, versículo 2, que diz: e tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre todo Israel. Ali estava Maria, ali estava José, e ali nasceu Jesus, porque cumpriram-se os dias. Quando nós lemos aqui que os dias se cumpriram, podemos entender de duas formas. O tempo para Maria dar à luz se cumpriu, e também o tempo, ou a plenitude dos tempos, o tempo exato que Deus programou para a chegada do Messias. Paulo vai chamar esse tempo do tempo pleno, lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 4. E aí o texto diz no verso 7, e ela, Maria, deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou, deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Quero chamar a atenção de alguns pontos nesse versículo para você. Primeiro ponto é que o texto diz que Maria deu à luz ao seu filho primogênito. Você só dá à luz a um filho primogênito quando você tem outros, né? Então, para aqueles que às vezes ficam na dúvida se Jesus teve irmãos ou se Maria teve outros filhos, esse texto aqui já nos dá uma resposta, porque Jesus ele é o primeiro de outros que virão. E o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 20, Mateus, capítulo 12, 46, Marcos, capítulo 3, versículo 32, e tantos outros textos da Bíblia mostram que Jesus teve irmãos. Então esse texto aqui traz para nós a ideia de que Jesus foi o primeiro de outros filhos que Maria teve, e aí, claro, esses outros filhos de Maria com José. Quando o texto fala que Maria enfaixa o menino, necessariamente não é a própria Maria enfaixando a criança, mas alguém poderia estar ali ajudando. Eu não sei o que você tem à mente a respeito desse lugar, mas o que nós olhamos geralmente é uma gruta,
é um lugar um pouco mais isolado, mas quando estudamos um pouco a respeito do contexto e de como era o local onde Cristo nasceu, o que os comentaristas vão dizer é que nós temos aqui um edifício com 2 andares. O andar superior, ou o segundo pavimento, era onde os hóspedes ficavam, e o andar inferior, o primeiro pavimento, era onde você tinha os animais, jumentos, camelos, cavalos, né? E também os empregados que cuidavam desses animais ficavam nesse andar inferior. Quando o texto diz que José e Maria chegam para ver se tinha lugar para eles na hospedaria, eles vão para o segundo pavimento, e o segundo pavimento está lotado, não tem lugar para eles ficarem no segundo pavimento. E alguns comentaristas também vão dizer que esse segundo pavimento estava cheio e não era de judeus. Provavelmente quem estava nesse segundo pavimento eram oficiais romanos que foram até Belém para fazer esse recenseamento. Por quê? Porque os judeus eles não recebiam pessoas de outras nacionalidades em suas casas. Os judeus eles não hospedavam não judeus. Por isso, com muita probabilidade, eram romanos que estavam nesse segundo pavimento, já hospedados, né, porque eles vieram para cuidar do recenseamento. E aí então, quando José e Maria chegam, esse pavimento já está lotado de oficiais romanos e eles não têm um lugar para ficar. E Maria então com José desce e eles ficam nesse primeiro pavimento. E aí, de acordo com os estudiosos, havia anexo a esse pavimento um lugar um pouco mais protegido, uma gruta, né? E é exatamente nessa gruta, Robertson faz essa observação, essa gruta que estava anexa ao pavimento inferior, Jesus Cristo nasce exatamente ali. E é possível que a estalagem estivesse com esses cidadãos romanos em cima, e por isso ele é obrigado a ficar nesse pavimento de baixo. Provavelmente, o Filho de Deus nasceu num coxo, onde os animais se alimentam. É isso que a Bíblia nos mostra, um lugar completamente desconfortável. E aí a gente pode já caminhar para a conclusão fazendo algumas perguntas. Um mundo que recebe o Filho de Deus num coxo, um mundo que recebe o Filho de Deus nessas condições, qual a chance da gente conseguir ter conforto aqui? A gente só vai ter conforto nesse mundo se a gente começar a andar de acordo com esse mundo. Só que a Bíblia vai dizer que nós não somos desse mundo. A Bíblia vai dizer que agora nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus. E se a Bíblia diz que nós agora somos cidadãos do reino de Deus, a Bíblia também está dizendo que o mundo passa a ser para nós um lugar extremamente desconfortável. E não é só a pandemia. Nós não podemos cair na ilusão que uma vez que a pandemia terminar, uma vez que a vacina sair, esse mundo vai se tornar um mundo maravilhoso, porque não vai. Esse mundo não vai se tornar maravilhoso pós-pandemia. Pelo contrário, a pandemia está revelando o quanto esse mundo é mau. Porque na pandemia nós temos acompanhado coisas absurdas. Como, por exemplo, superfaturamento de produtos que foram adquiridos por governantes para combater a pandemia, para que pudessem de alguma forma ter lucro sobre isso. Ou seja, tem pessoas demonstrando naturalmente que a dureza, a maldade humana, ela não é aplacada por um desajuste como esse. Aliás, irmãos, é só a gente ler a história e a gente vai perceber que já aconteceu tanta coisa absurda nesse mundo e a gente nunca melhora. Pega aí a história dos últimos 100 anos. Você vai perceber claramente que esse mundo já levou tanto solavanco, e nenhum desses solavancos foi capaz de direcionar a humanidade para um aspecto melhor, porque a humanidade não tem solução que vem dela mesma. A solução da humanidade está em Jesus Cristo. Aquele que nasceu há 2000 anos atrás numa manjedoura de maneira completamente atropelada, desconfortável. Vivemos um tempo de desconforto, e esse tempo de desconforto ele nos conecta com o Natal, porque o Natal, o nascimento de Cristo foi desconfortável. Esse ano não vai ser um Natal como nós comemoramos em anos anteriores. Vai ser um Natal com alguns desajustes.
E esses desajustes podem, e nós podemos fazer isso, conectá-los aos desajustes que marcaram aqui a chegada do Messias, do nosso Salvador Jesus Cristo. O Filho de Deus é recebido dessa forma. Agora, o que nós não podemos esquecer é que os atropelos não estão fora do controle de Deus. Nada está fora do controle de Deus. As crianças não foram para a escola, tiveram que estudar virtualmente. Deus teve um propósito com isso. Deus teve um propósito com isso. Essas crianças que ficaram em casa, elas podem dizer que nunca passaram tanto tempo com seus pais. Talvez nós, quando tínhamos a idade delas, não passamos tanto tempo com os nossos pais como elas passaram. Deus teve um propósito. Deus teve um propósito. Aquilo na nossa agenda que foi desprogramado, Deus teve um propósito. Aquilo que nós perdemos por causa da pandemia, Deus sabe, Deus tem um propósito. Deus sabe por que nós perdemos. Ou seja, nós precisamos entender que os atropelos, eles também vêm para que Deus direcione a história da humanidade. Deus está no controle absoluto da minha e da sua história. Tudo o que aconteceu aqui foi programado. Jesus nasceu numa manjedoura porque esse era o projeto de Deus. Jesus nasceu em Belém porque assim dizia a profecia. Jesus Cristo veio de uma virgem porque assim estava estabelecido. O nosso Deus está no controle. Outra certeza que nós precisamos ter é que tudo vai terminar bem. Tudo vai terminar bem. Não tem uma situação em que Cristo entrou, em que Cristo estava ali presente e não terminou bem. Quando Cristo está presente, todas as coisas terminam bem. E Ele está presente nesse momento aqui, agora. O estabelecimento dos desígnios de Deus, eles certamente ocorrem através dos atropelos. O que eu quero dizer com isso? Deus tem projeto com os atropelos da história. Deus tem projeto. Deus tem projeto. E nós precisamos confiar em Deus. O que determina a tranquilidade que nós vamos enfrentar esses momentos que parecem tão atropelados, é o quanto nós confiamos em Deus, assim como Maria confiou. Maria confiou. Ela teve um medo ali inicial, mas logo na sequência, ela engrandece ao Senhor, porque ela conhece o seu Deus. Ela sabe que se é a palavra de Deus, ela pode descansar. E a palavra de Deus para você hoje, nesse último domingo, antes do Natal, antes do dia 25, é que quem conhece a Deus, mesmo diante de atropelos, descansa o coração, engrandece ao Senhor e confia nele. Precisamos entender que os atropelos deste ano e os atropelos desse Natal têm como propósito nos conectar aos atropelos que o próprio Jesus Cristo enfrentou quando chegou nesse mundo. E olha que não parou por aqui não. Logo depois do seu nascimento, ele já teve que fugir para o Egito, né? Porque Faraó já queria tirar a sua vida. Mas Deus estava no controle, como sempre esteve. E Deus está no controle da minha, da sua vida, da minha história e da sua história. Por isso cabe a nós, mesmo diante de um momento tão adverso, confiarmos, descansarmos e celebrarmos o Natal, mesmo que seja num ano com tantos atropelos. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado porque às vezes os problemas que nos cercam se tornam grandes demais e a gente começa a ficar apavorados, preocupados, angustiados, abalados, perturbados, porque são como ondas enormes que vêm na nossa direção. Oh Deus, tem misericórdia desse nosso coração tão frágil, tão pequeno. Nos ajude, Senhor, a entender que o Senhor também tem projeto com os atropelos. Jesus não nasceu numa manjedoura por acaso. Jesus não estava ali com Maria e José indo para Belém por acaso. Nada é por acaso, porque o Senhor controla e o Senhor dirige todas as coisas e todas as situações. Oh Deus, aquele recenseamento não foi marcado por acaso, mesmo partindo de um coração incrédulo, como o de César Augusto, estava no controle do Senhor.
Ajuda-nos, Deus, a confiar em Ti. Ajuda-nos, Deus, a entender que essa pandemia, que esse vírus não está fora do Teu controle. Amém. E que mesmo que tenhamos esse ano um Natal atropelado, desconfortável, porque não será tão marcado pela presença dos familiares todos como em outros anos. Mesmo, Deus, que tenha sido um ano tão difícil, que nós possamos entender que a chegada do Teu Filho também foi marcada por muitas dificuldades. Então, um Natal com dificuldades como o desse ano nos aproxima do Natal original, quando Cristo chegou ao mundo, e nos faz lembrar que aqui não é a nossa casa, nos faz lembrar que Cristo veio nessa terra amaldiçoada, morreu e ressuscitou para nos levar para um lugar aonde, aí sim, teremos sempre motivos para celebrar. Um lugar confortável, um lugar aprazível, um lugar alegre, um lugar marcado pela Tua presença, presença essa que ninguém poderá nos tirar. Ó Deus, alimenta a nossa esperança, nos ensine a cada dia mais a vivermos focados na vida eterna que Cristo nos ofereceu através da sua morte e ressurreição. Essa é a nossa oração, oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.